se eu vou abrir uma empresa agora, qual o primeiro passo? Vamos falar do beabá. Entendeu? Continuando, né? Aí você falou do domínio visual, aí a gente vai trabalhar com a cultura, aí a gente trabalha com gestão, a gestão da empresa, vai fazer um planejamento estratégico para a empresa, vai definir indicadores. Capacite o colaborador para ele poder estar preparado para buscar o mercado, mas crie um ambiente para que ele queira ficar. A gente ficando na operação, a gente deixa de participar de algumas decisões que preparam a gente para uma administração maior, né? Ele dizia que o olho do dono que engorda o gado. Ana, o que você acha desse ditado? Eu acho que o olho engorda, as mãos não. Uau! Salve, salve galera do podcast do Change Network. Aqui quem vos fala é Renato Naldi, sou host e diretor do podcast do Change. E é uma honra tê-los conosco em mais um episódio. Aqui ao meu lado, meu amigo e co-host do episódio, Fábio Cardoso. Fábio, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui conosco e me ajudar nessa empreitada. Obrigado pelo convite, Renato. Vamos ter uma noite incrível, né? Vamos ter mais uma noite incrível, Fábio. Com certeza. E hoje, Fábio, a gente vai falar de um tema incrível. Por quê? Qual é a primeira coisa que passa na cabeça de uma pessoa quando ele quer abrir uma empresa? Me fala, Fábio. A gente não combinou, gente. Tá, a primeira coisa que passa na cabeça de uma pessoa quando quer abrir uma empresa. Isso. Às vezes é por necessidade, né? O brasileiro tem esse empreendedorismo por necessidade e às vezes é do sonho mesmo, de realizar um sonho, né? Ter uma empresa próspera que possa empregar outras pessoas e criar... Com liberdade de tempo. Sim, e sair ganhar mais dinheirinho, Sim. né? Esses são os nossos propósitos, né? Sim, com certeza. Eu acho que uma das primeiras coisas que passa na cabeça de um empresário quando quer abrir uma empresa é: eu quero um pouco mais de dinheiro, quero ser mais bem remunerado, né? Que é essa ideia que a gente tem, eu quero ser mais bem remunerado, e eu quero liberdade de tempo. Só que quando abre a empresa, descobre que não é bem assim que funciona. O tempo começa a ser mais escasso, a grana parece que não vem, a conta não fecha. E é por isso que existem técnicas, existe um sistema, existe um cronograma que você deve seguir para, como eu gosto de dizer, institucionalizar a sua empresa. Conversando com uma amiga, ela falou assim: Renato, eu uso o título profissionalização de empresas e não institucionalização. E é isso que a gente vai conversar hoje, pessoal. É sobre profissionalizar a sua empresa. Então, aperta bem o cinto aí, não deixa de se inscrever no canal aqui, porque senão as técnicas não vão adiantar, que não vai funcionar. Inscreva-se no canal, deixe seus comentários, curta o vídeo e compartilhe com aquele empresário que você sabe que precisa dessa aula que vai ser entregue hoje para vocês. Porque hoje a gente vai conversar com uma administradora de empresas, ela é pós-graduada em RH e Serviço de Saúde e tem MBA em Gestão Empresarial. E ao lado dela, o seu irmão, médico e também empresário, que vai contar toda a expertise aqui de uma empresa que prosperou e conseguiu ser institucionalizada. É ela, Ana Vital Brasil, e ao lado, Antônio Vital Brasil. Muito obrigado pela presença, Ana, é uma honra para mim e para o Fábio, para todos os espectadores aqui, tê-los conosco hoje nesse bate-papo. É uma honra toda nossa, Renato. O Fábio aqui também como host, que a gente, amigos de profissão, né? Nos tornamos. E eu espero trazer aqui muito conteúdo, que vocês aproveitem esse conteúdo para colocar na empresa de vocês, fazer uma empresa mais saudável financeiramente, que cresça de maneira sustentável, para no final chegar onde vai ser o tema deste podcast. Ô Renato, agradeço muito o convite. Eu vou estar aqui para aprender também com a Ana. Isso. A gente Para de ser modesto. A gente tem uma empresa que está começando agora, né? Sempre bom escutar novas ideias, sempre bom saber como agir. Isso para todo mundo que está assistindo, mas a gente também aprende a cada dia, né? E para falar um pouco do porquê, né? Da gente estar numa profissão e querer instituir uma empresa, né? Falar dos sonhos, não só da parte financeira, que é uma coisa, ninguém é irmandúcia, lógico, todo mundo quer ganhar um dinheiro, claro.
Mas tem outras coisas que vêm junto, né? Que a gente quer fazer, não só visando esse foco. Pensando a grana, né? Como o Fábio disse, né? Empregar outras pessoas é um sonho. Sim. Parte do princípio, né, Renato? De você, assim, sonhar em algo que você possa colocar toda a sua potencialidade, né? E às vezes, quando a pessoa está fazendo parte de um projeto ou é um colaborador comum, às vezes ele tem essa limitação, né? Isso que o Tom falou, né? Então, você colocar a sua potencialidade no seu sonho ali, acho que é legal, né? Legal. Começa a mexer um pouquinho, né? Eu tô um pouco animado. Ô, Ana, assim, vou rasgando. Vamos pensar logo já no início. Se eu vou abrir uma empresa agora, qual é o primeiro passo? Vamos falar o beabá. Como é que funciona isso? Primeiro, você tem que ter um propósito, né? Acho que quando você pensa em abrir uma empresa, não adianta você pensar só, vou ganhar dinheiro com a empresa. Uhum. Porque o dinheiro é uma consequência, né? Não, o Fábio falou, é um sonho. Você tem que ter um propósito para sua empresa dar minimamente certo. Certo. Né? Ter conhecimento da área que você vai atuar. Acho que uma das coisas mais importantes é você conhecer aquela área e já pensar na empresa fortalecida a marca. Tá? Então, pense que você vai abrir uma empresa com qualidade. Eu gosto sempre de falar na questão da qualidade. Ô, Ana, desculpa, Tete, eu levantei a mão como igual criança, né? A gente levanta a mão para falar. Eu levantei a Ana já, como parou a didática dela já parou já e já esperou eu responder. Desculpa, antes de cortar. Imagina. É que veio o estalo aqui. Mas me fala uma coisa. Você falou que precisa ter um propósito e precisa fortalecer a marca. Mas e se, por exemplo, eu tô com uma empresa, eu quero abrir uma empresa só para me sustentar ali, eu estou satisfeito, existe esse perfil, e aí? Pode existir, né, Renato? Mas eu acho que deve ser minoria uma empresa que você abre só para sustentar e que realmente vá para frente. Certo. Né? Se aquele pessoal que fala assim, padaria tá dando dinheiro, tá em alta, vou abrir padaria, pô, mas o cara nunca viu um pão na frente. É mais difícil, né? Eu não conheço. Você conhece? Eu não conheço. É um voo cego, né? A gente vê shopping. Shopping, acho que é um exemplo disso, né, gente? Quantas lojas a gente vê abrindo e fechando. Porque as coisas não se sustentam, né? A gente vê empresas maiores, empresas que são... Até empresas pequenas, mas de longo prazo, você vai ver que a pessoa vive aquilo, né? Ela tem aquele conhecimento, tem aquela expertise... Tem aquele network na comunidade da empresa dela, que é muito importante também, né? Conhecer os concorrentes e tornar-se amigos dos concorrentes. Isso faz todas as empresas crescem. É interessante esse conceito, né? A Ana colocou de ter concorrência. Às vezes a pessoa fala, vou abrir uma empresa, mas essa empresa é facilmente copiada, né? Então, se você colocou um negócio no mercado e ela tem essa possibilidade de receber novos entrantes, então você não tem um diferencial de mercado. Então a sua blindagem também tem que pensar nisso. Acho que o novo empresário, né, pensando em desenvolver uma empresa, ver quais são talvez os princípios atrelado àquele segmento que ele vai trabalhar, né? Porque cada segmento tem um princípio ali que rege, né? Seja ela a parte de lucratividade, né, margem de lucro, essas coisas. Acho que... E nesse ponto eu trago muito a parte da inovação. Inovação, porque hoje o diferencial é quando você inova, né? E a inovação não é você tirar mágica, né? Tirar o coelho da cartola. Não, a inovação é você ir lá buscar as melhores práticas de vários segmentos e implementar no seu segmento. Ô, Ana, primeiramente, pessoal, para vocês que não sabem, né? Assim, você que é regional aqui, que está assistindo, você já deve ter escutado falar do Laboratório Vital Brasil. Antes de eu entrar na história do Vital Brasil, porque eu acho que foi o pai de vocês quem fundou, é isso, né? Isso, foi meu pai. Ele era médico e meu avô era químico e trabalhava em piquete. Certo. Então, quando meu pai se formou, tinha um laboratório vendendo em Guará, que era do antigo Dr. Miléo, né? Que muita gente conhece aqui em Guará. E aí meu avô se tornou sócio do meu pai e eles compraram esse laboratório em Guará. Então a história começou ali. Em qual ano? Você lembra?
Meu pai se formou em 58, acho que foi 59, 1959. Meu pai tinha 25 anos quando ela... Foi há muitos anos atrás. Então, antes de entrar nisso daí, me mostrar, né, para vocês toda a expertise, da onde surgiu toda essa expertise, eu queria entender um pouquinho mais sobre essa questão de fortalecer a marca. Isso aconteceu no Vital Brasil para ser institucionalizado ou para virar o que é hoje? Sim, Renato. Como essa empresa foi criada pelo meu pai, que ele era médico, né? Então, e também tem uma questão familiar, né? Meu pai era neto do Vital Brasil, então a própria marca já vem de um nome mais forte, do cientista, que estava ligado ao Butantan, Instituto Vital Brasil. Então, isso já nasceu, já tinha esse nome por trás. Mas aí a gente via que havia algumas fraquezas na empresa, né? Quando eu assumi, pelo meu pai ser médico e não administrador, um gestor. Então, eram aquelas coisas que eram levadas assim, no dia a dia, Sim. na sorte, né? A gente fala até que um pouco era levada na sorte. E aí, o primeiro passo foi fortalecer essa marca, mas pautada no quê? Na qualidade. Então, a gente foi buscar os princípios da qualidade para trazer para a empresa. E aí, dali, foi agregando as outras partes, né? A parte tecnológica, que a gente foi... Por isso que eu falo de inovação. O mercado foi evoluindo. E poucas pessoas, a gente via poucos laboratórios informatizados. Eu lembro alguns, eu já tinha uns 2, 3 anos de todo o laboratório informatizado. Eu fui a Aparecida, fui lá fazer uma visita num concorrente que acaba sendo amigo. Ele só trabalhava com fichário e máquina de datilografia. Então, você não pode ficar na sua empresa nunca para trás, você tem que estar sempre na vanguarda. Outro ponto muito importante, quando a gente começou a profissionalizar, foi procurar as pessoas certas. Quem a gente tem, né, um histórico, né, tinha um histórico de pessoas de muitos anos na empresa, e aí a gente começou a oferecer formação para essas pessoas. Né? Porque a gente tem que pensar também que as pessoas não podem simplesmente ser trocadas. A gente tem que desenvolver, é o papel do empresário desenvolver as pessoas para que elas entreguem, né, as capacidades que a empresa precisa. Então, muitas pessoas foram desenvolvidas, cresceram na empresa. Eu tive pessoas que ficaram na empresa por mais de 30, 40 anos, que começaram como auxiliar de enfermagem e terminou como gestora da qualidade, que fez faculdade, fez pós-graduação. Eu tenho uma ex-colaboradora, a Gisele, eu até falo que ela entrou lá, que quem é da região sabe, questão de menor aprendiz. Ela entrou com 14 anos como menor aprendiz. Ela saiu da empresa com 37 anos, quer dizer, há pouco tempo, ano passado. Então, é uma coisa recente. E ela já era responsável por toda a produção. Bióloga responsável pela produção. Então, é um papel das pessoas assumirem esse desenvolvimento, mas da empresa também caminhar junto com as pessoas, indicando o caminho que elas têm que ir. E como reter esse pessoal, Ana? Segurar esse pessoal, segurar ali o astro, né? Então, quando você oferece condições para as pessoas se desenvolverem, é o maior fator de retenção. As pessoas não... São poucos que saem por dinheiro da sua empresa. O dinheiro, ele atrai momentaneamente, concorda comigo? Sim. Mas um plano de carreira, um reconhecimento, o ambiente de trabalho retém muito mais. Né? E essas pessoas que você vê crescer dentro da empresa, você vê que são aquelas que realmente vestem a camisa, entendeu? Aquela uma que não importa o horário, se tá no final de semana, se der algum problema, tá lá e fica e não, sabe? Vai mesmo. É diferente você pegar e contratar uma pessoa já pronta do que você formar uma pessoa lá dentro que cresceu, que viu a empresa crescer junto. A pessoa veste a camisa, é como se fosse dela o negócio, porque ela estava ali, ela viu tudo acontecer. Então, tem algum problema, ela vai lá e abraça mesmo. É bem diferente. E aí a gente vê, né, na contratação,
umas contratações tem perfil lá, que tem que desenvolver o perfil, as responsabilidades das pessoas, e lá colocar também os comportamentos que você espera, porque aí na própria contratação você já vai estar fazendo essa seleção. Um dos fatores que a gente colocava lá era senso de dono. Senso de dono. Senso de dono. Como assim, um dos fatores? Comportamentais. Um fator comportamental. O que é o senso de dono? Aqui você tem as pessoas que trabalham com você. Você tem certeza que quem trabalha aqui, se vê um vazamento, vai te falar na hora. Renato, tá com vazamento ali. Vamos ligar já pro encanador. Vamos ligar, porque senão é um desperdício de água, desperdício do seu dinheiro. Né? Então, as pessoas é um exemplo básico, mas que dá uma ideia. Tem gente que não, que simplesmente passa azar, não é meu dinheiro mesmo. Né? Então, é um dos fatores que... Sabe uma coisa que eu acho muito interessante, Fábio? E assim, nós estamos hoje, né, numa era de muito conhecimento. Há pouco tempo atrás, conhecimento era poder. Hoje já não é mais, porque o conhecimento é abundante. O poder está na execução. Sim. Então, todo mundo tem o conhecimento que quer hoje com o Google, né? Sim. Então, é muita informação, Ana. Então, assim, eu vejo o pessoal falar sobre isso, sobre fortalecer marca, sobre reter talento, mas eu acho que tem um básico, né? O básico bem feito, né? Aquilo que realmente funciona, e eu já estou enxergando isso. Ainda nessa questão de reter talentos, Ana, você falou muito da questão de desenvolver o pessoal e desse senso de dono que para mim fez total sentido. Mas como eu desenvolvo isso na pessoa? Então, a gente fala em... Tô querendo 10 anos de estudo aqui. Conta pra mim que eu vou anotar. São duas coisas. Né? É a famosa receita da Coca-Cola. Você não desenvolve comportamentos na pessoa, né? Eu não desenvolvo comportamento. O comportamento é da pessoa. Você pode mostrar para a pessoa o que é certo e o que é errado. Show. Né? Aí você vai em alinhamento, expectativa, você vai em feedbacks, mas o comportamento da pessoa. O desenvolvimento que eu estou falando ali é desenvolvimento mesmo de conhecimento, de trilha de carreira, trilha de desenvolvimento. Olha, hoje você é uma auxiliar. Nós temos a oportunidade aqui, a gente faz um plano de carreira, de contratar um biólogo. Mas para você ir para esse cargo, você tem que ter aquela formação. A empresa tem essa oportunidade, você tem que se preparar para isso. E as pessoas vão atrás. A pessoa que realmente é engajada com a empresa, ela vai, porque é um benefício para ela. Né? Foi isso que aconteceu com você? Porque você... Quantos anos você tem, Tó? Eu, 48. Você, Ana? 51. 51, você é um pouquinho mais velho. Então, você entrou no Vital Brasil, no laboratório, antes do Tó. Renato, eu comecei a trabalhar no laboratório com 14 anos de idade. Melhor aprendi. Então, ela sabe na prática como engajar um colaborador. Na verdade, assim, desde... Né, todos nós, na verdade. Meu pai era muito empreendedor e ele levava isso pra gente. As férias. As nossas férias. A gente tinha. A diferença de empresa e família. Não, naquela época não podia. Naquela época a legislação, se visse um menor lá, não ia pegar, né? Mas assim, as férias eram lá. Aí eu fui fazer faculdade fora de Guará, eu fiz ciência da computação também, que é mais... E depois que eu fui para administração. Então, quando eu voltei para fazer administração, eu já fui para a empresa, com 19 anos. 19 anos. Então, eu fiz faculdade já trabalhando. Entendi. E aí, eu já fui trazendo essa parte. O Tó tem outras histórias, né, Tó? Primeiro, eu fui fazer oceanografia, cara. Como é? Não sei nem falar. Oceanografia. Na verdade, assim, oceanografia é como se fosse uma engenharia embaixo d'água, sabe? É muita matemática. Você não tem ideia o quanto de matemática tem. Você queria fugir da matemática. Não, a gente se confunde aqui, o pessoal fala, não, tenho 30 anos, comecei a empresa em 2017. A gente fica contando aqui, não, quantos anos tem. Então, é que na verdade, quando eu fui fazer um cursinho, né? Eu fiz intercâmbio,
Aí eu voltei, fui fazer um cursinho e morei com meu irmão. E meu irmão, na época, eu queria medicina, meu irmão fazia medicina, só que o cara saía de casa às 5 da manhã, lá em São Paulo, né? Fazia internado no Santa Marcelina, chegava em casa às 8 da noite, xingando tudo. Eu falei, não vou fazer esse negócio, não. Aí eu falei, não vou fazer oceanografia. Aquela ideia naquela época, né? No jovem, achando que era mil maravilhas. Não, mas o seu irmão fazia medicina e chegava reclamando. Aí você falou, eu vou fazer assim, oceanografia. O internato é a parte da sua formação na medicina que você trabalha igual louco, e ainda em São Paulo, indo para um lugar para outro. Aí o cara chegava reclamando das coisas, assim, não sei se eu quero isso não. Aí fui, prestei por oceanografia, fui fazer, só que eu morava com 2 pessoas que faziam medicina. E eu era mais interessado nos assuntos deles do que no meu. Entendi. Então, chegou no final do ano, eu virei pro meu pai e falei assim, olha, eu vou largar. Depois de um ano. Falei, eu vou largar. Vou largar porque eu não quero, não é isso que eu quero e tal. Aí eu dei a sorte, prestei vestibular, passei. Deu a sorte. O preparo O cara vai fazer oceanografia lá, tá cheio de médico, a família só estuda. Deu sorte. Cheguei lá, a prova foi fácil. A prova foi fácil, porque é sorte com S de suor, né? Aí passei e fui fazer, né? Aí terminando a faculdade e tal, assim, a gente tinha um laboratório já, e o laboratório tem várias linhas que você pode seguir. A gente tinha a patologia clínica e eu queria montar a anatomia patológica, que é uma outra área laboratorial, né, de diagnóstico. E aí eu fiz a residência, né, aí depois voltei para cá em 2007, casei e montei o serviço de anatomia. Aí no primeiro ano eu aproveitei e fiz um mestrado no Unicamp. 2007. Eu me formei em 2001. Né? Aí fiz a residência, entrei na residência. Antes de ir para a residência, trabalhei um ano com saúde da família aqui. Aí depois fiz a residência, aí fiz um R4, fiz 4 anos, né? Fiz os 3 anos de residência, fiz mais um ano. Aí voltei, aí quando eu estava aqui no primeiro ano, fiz mestrado e fiquei. Aí terminei o mestrado, né? Fiz o mestrado pensando, em Taubaté, tal, fui lá, fiz prova, passei para dar aula. Aí eu percebi que não dava tempo. Não dava tempo, aí fiquei no laboratório e tô lá, até hoje, né? Mas isso que eu falo de inovação. A empresa, ela tinha só a patologia clínica. Na região, aqui não tinha outro laboratório que tinha patologia, anatomia. Me explica, A patologia clínica é a questão do exame de sangue, que você tira lá o sangue, que daí tem tudo. E a anatomia, a parte de biópsia, Papa Nicolau, entendeu? Então não tinha, ele foi para essa área para a gente poder também agregou mais. Aí a empresa se diferenciou dos outros concorrentes aqui. O patologista clínico, no laboratório de patologia clínica, nem sempre precisa do médico, sabe? A maioria, na verdade, é biomédico, biólogo, pode ter Já a anatomia patológica, você precisa ser médico para você fazer. É uma coisa... ser humano dependente, você não tem aparelho que faça nada. Você tem que olhar lá e você laudar, você dar o diagnóstico. Depende de você. Entendi. Você não tem alguma coisa que faça isso por você, entendeu? Ainda depende da pessoa. Então, também é volume, né? Você tem um limiar de volume. Você não consegue abraçar mais do que uma quantidade. Já a patologia clínica, você consegue escala. A tecnologia hoje em dia, né? Na patologia clínica... É interessante, assim, eu falei, comecei praticamente a trabalhar com 19 anos, e eram poucos equipamentos, né? Lembro, e o negócio a tecnologia foi vindo, que hoje em dia o sangue que sai do braço da pessoa já vai para uma esteira, que já lê ali o código de barras e já está o resultado, já está no laudo lá do paciente. Você começou com 19 anos, então, 1990 e 91? 90. Tô aqui pra fazer essa conta, tô aqui 5 minutos fazendo essa conta. Você já tinha nascido ou não? Não, ainda não. Nasci em 89. Você é o oceanógrafo. Sua matemática. É interessante entender, assim, né, aqui na história de vocês, a questão do prata da casa, né? Algum tempo atrás a gente ouvia muito... Prata da casa? Prata da casa. Isso é muito comum, né? Você chega numa empresa e fala assim, olha, esse colaborador aqui é prata da casa. Prata da casa? Prata da casa, que é aquela pessoa que
que cresceu junto ali, com a empresa. E até se confunde a história dele com a história da empresa, tudo. Depois chegou um momento, acho que na história recente, que o prata da casa se tornou como um problema, às vezes. Né? Que era uma pessoa que ela tinha uma cultura que não era muito flexível à mudança. Entendi. Aí você queria colocar uma melhora, tinha aquela resistência, né? E agora a gente vê o quanto que isso é importante, né? E uma coisa que eu trago também, o Fábio trouxe a questão da prata da casa, eu trago também a questão da dependência da empresa com o dono. Que isso, hoje em dia, também prejudica muitas empresas. Aí que tá, olha que interessante, né? A gente chegou num tema que eu amo, né? A gente escuta os antigos, né? Meu avô dizia isso, meu avô pecuarista, sertanejo, rústico, bruto, rústico e sistemático, né? Ele dizia que o olho do dono que engorda o gado. Só que a gente vê várias interpretações disso, né? Ana, o que você acha desse ditado? Eu acho que o olho engorda, as mãos não. Uau! Uau! Né? Porque o dono tem que saber o que acontece na empresa dele. Né? Até para ele saber como está a empresa e para onde ele quer levar a empresa dele. Mas ele não pode fazer as coisas, colocar a mão na massa na empresa, porque ele está perdendo tempo, ele está perdendo dinheiro. Se ele é uma mão de obra muito cara para fazer o básico. O dono, ele tem que participar da estratégia da empresa. Ana, mas como chegar até lá? Preparar a equipe, né? O primeiro ponto é fortalecer a marca. Isso, fortalecer a marca. Tem alguma dica ou alguns princípios, alguma coisa que a gente pode falar? Se você fizer isso, você vai ter uma marca, você vai estar fortalecendo a sua marca. O primeiro ponto é registro da marca, né? Lógico, registrar a marca para ninguém querer tirar sua marca, né? Uhum. Que eu acho que é um risco que as empresas não devem correr. Sim. Né? A gente conversando aqui antes, eu contei que eu recebi um telefonema de um laboratório de Campinas me questionando por que a marca era minha. E se eu tinha ainda a validade do registro. Não, eu tenho, eu atualizo. Acho que eu fazia por 10 anos o registro. A cada 10 anos eu atualizava. Eu falei assim, não, mas o próximo eu quero. Eu falei assim, não, a marca é minha e vem de família ainda. Então, ele quer construir o do outro. Ligar lá na Coca-Cola e falar assim, quando vencer é minha. Ele falou, eu vou entrar na justiça para pegar sua marca. Eu falei, pode entrar. Eu tenho o registro, eu antes, um ano antes, eu já estou lá pagando o registro para ficar para mim e é de família, eu não vou abrir mão disso. Inclusive, se um dia você for vender a sua marca, se tiver o registro, é claro que ela vai valer mais. Né? E aí depois disso, Renata, é você tomar ações mesmo, do dia a dia. Não existe, assim, vou fortalecer do nada. Tudo bem, a gente faz o marketing, tudo, para divulgar a marca, mas não é para fortalecer. Que bacana. E até você tem que tomar cuidado com essa divulgação. Porque se você divulgar muito sem ter uma estrutura, que eu falo a profissionalização da empresa, você vai queimar a sua marca. Né? Você vende, não tem uma entrega de... Não consegue entregar. Vende, não consegue entregar. Não tem a clareza para quem que você vai entregar, né? Quem que é o público-alvo. Aí você fica quaisquerismo, né? Entrega para qualquer você fica solto ali, né? Entregar sem qualidade, né? Eu acho que não tem aquela entrega que não vai gerar valor para o seu cliente, né? Vai dar dor de cabeça. Você aqui como, né, soluções empresariais, imagina se você não gera valor, você não entrega resultado, entrega problema, mas o problema pro seu cliente, né? Eu sempre digo, Ana, a gente tá no jogo do resultado, a gente não tá no jogo do esforço. Não. Eu, inclusive, deve estar postando agora, a gente programou um vídeo para postar no Instagram, vou colocar para vocês aqui o link depois, pessoal, para vocês assistirem esse vídeo, é incrível, que mostra um nadador profissional e do lado um nadador amador. É incrível, Fábio. Enquanto o nadador amador dá 6 braçadas e está acompanhando o nadador profissional. 6 braçadas, o nadador profissional dá 2. E o outro lá batendo assim para os dois ficarem juntos. Então, assim, quem está fazendo mais esforço? O nadador amador. O profissional não está fazendo tanto esforço, mas está gerando o mesmo resultado. Porque se ele fizer o mesmo esforço, ele já tinha acabado ali, já tinha chegado até o final da piscina muito mais rápido. Mas por quê? Porque ele se preparou por isso. Por isso que eu falo, que tem que ter conhecimento do seu negócio. Né? Quando você vai ter conhecimento do negócio, você está se preparando para o seu negócio. Perfeito. Eu acho que nos primeiros anos de empresa, talvez essa analogia que o Renato trouxe,
o empresário ele tem esse esforço extra, né? Me sim. parece que, até tem um estudo do Sebrae que muitas empresas não passam dos 5 anos, né? Então, acho que esse esforço extra, porque de fato ele vai errar muito mais, ele está encontrando o espaço dele no mercado, talvez tenha esse esforço mesmo, até cansa. E talvez ele ainda não tenha uma equipe tão qualificada que ele possa delegar tanto, né? Ele vai ter ainda não pode bancar essa equipe, né? Sim. Tem um prazo, Ana? Não, né? Não, acho que depende muito do tipo de negócio, né? Sabe que eu conversei com o Thiago da Verger, aqui um podcast que eu super recomendo, pessoal. O Thiago, ele tem uma empresa de marketing, uma agência de marketing em Taubaté, e hoje atende a Johnson, hoje atende algumas multinacionais, presta serviço público, presta licitação, enfim, uma empresa consolidada, 14 anos no mercado, salvo engano, 13, 14 anos, e ele estava contando para mim que a empresa funciona sem ele. Aí eu falei assim, Thiago, quanto tempo demorou? Ele falou 13 anos. Então, assim, ele falou, tá acontecendo agora. Renato, do meu pai, eu lembro a primeira férias que ele tirou, eu tinha 15 anos de idade. Uau! Puta merda, aí tá a resposta. Tem um princípio. Entendeu? Só que ele já tinha empresa antes. Então, se eu tinha 15 anos, foi em 86. Ele tinha a empresa desde 59. 30 anos, 20 anos. 30 anos. 30 anos, né? 30 anos. Não, e aí, quando você fala, né? Quando você pensa em criar uma empresa, você quer ter mais liberdade, quer ter mais rendimento. Às vezes é aquele conceito, né? Empresário ou empresidiário. Né? Depende tanto. Mas no começo é o caminho, né, Fábio? Eu acho que sim, acho que tem um esforço extra, né? Sim. No começo, até você de fato atingir o que você espera ali. Mas depois você não pode pensar que você vai ficar o resto da vida fazendo isso, né? Você tem que pensar que para valer a pena a sua empresa, você tem que começar a preparar as pessoas. Né? Talvez a falta de gestão faça com que ele não possa sair, né, Ana? Dependendo. Isso. Né? Porque quando ele não consegue colocar no papel a clareza para gerar o senso de dono, como você colocou, tinha senso de dono. Só gera senso de dono para quando as pessoas sabem qual que é a regra do jogo. Sim. E a regra do jogo é o planejamento, sei lá. Eu trago até um caso, né, uma visita que eu fui fazer para um potencial cliente, a gente acabou não fechando, mas uma das perguntas que eu faço no diagnóstico é se as pessoas têm um on the board, né, no começo para aprender o que tem na empresa. Sim. E a maioria, essa pessoa respondeu, e não era uma empresa pequena não, tá? Ela já tinha alguns funcionários, já tinha uns 5, 6 funcionários. No primeiro dia, alguém acompanha aquele que está entrando. Ela falou assim, não, a gente faz, sim. No primeiro dia, eu acompanho. Tipo assim, sentindo orgulho que no primeiro dia ela acompanhava. Então, como você acha que essa pessoa vai se desenvolver na empresa depois? Isso que eu falo que é fortaleza. Por isso que a parte de pessoas é muito ligado ao fortalecimento da marca. Ana, então deixa eu falar. Fortalecimento de marca não tem nada a ver com marketing. Não. O marketing é um braço, mas o fortalecer interno primeiro, é isso? Com certeza, com certeza. Eu falei isso. Não adianta você ter um marketing lindo, maravilhoso, um plano de marketing, planejamento de marketing, se você não vai entregar, se você não tem as pessoas certas, você não tem os equipamentos certos, você não tem os processos, Renato. Entendi. Né? Entendi. Processo. Então, o fortalecimento de marca está muito mais ligado interno do que externo, né? Sim. Para mim, quando eu pensei em fortalecimento de marca, eu pensava externo, mas não, interno. Não, você pensou mais em brand, né? Que Sim, o pessoal fala brand, de brand. Aí, eu acho que é o próximo passo, né? Depois que você está bem estruturado, você tem condições de fazer um brand. Eu talvez nesse sentido que você está colocando, Ana, assim, talvez fazer uma venda pode ser mais fácil, mas vender sempre para a mesma pessoa, aí depende da sua qualidade, do que você tem inteiramente. Fazer uma venda até, né, de falar, o Xing Ling faz uma venda, gente, né? Mas agora você continuar vendendo seu produto, seu serviço, você tem que entregar. Ana, eu falo o tempo todo aqui, assim, e isso vem de encontro. Porque se a gente fica o dia inteiro na rua, visitando o cliente, visitando prospectos clientes, se a gente fica oferecendo o nosso produto o dia inteiro na rua, a gente consegue fechar dezenas de contratos no mês. Se a gente ficar na rua vendendo. Mas e aí? E a entrega? Quando você está na rua, como é que você vai desenvolver também? Né? Por isso, o empresário, ele tem que ser estratégico. No começo, ele tem que ser muito comercial.
Né? Ele tem que ser muito Talvez comercial, mas mais depois ele vai ter que fazer, além da equipe lá interna dele, ele tem que ter uma equipe comercial também. Toda empresa grande, toda empresa de sucesso tem uma equipe comercial. Né? Eu tinha uma crença limitante minha, né, lá no laboratório, que a gente tinha uma pessoa do comercial que tratava com convênios, mas a gente não ia até os médicos. Era uma crença limitante nossa, que os médicos não gostavam de receber representantes de laboratório. Mas hoje em dia eu vejo que não é assim. Não, né? Não. Você tem outras formas de trabalhar também. Né? Até esse relacionamento do médico direto, por ser um laboratório de patologia clínica, né? Na verdade, isso é uma coisa que a anatomia patológica, ela ajuda muito numa empresa, porque o médico patologista, muitas vezes ele está dentro do hospital, diferente do patologista clínico, está só lá no laboratório. Às vezes eu tenho que ir lá, o cara me chama ontem, eu fui no hospital, anteontem eu fui no hospital, porque você vai acompanhar o cara numa cirurgia. E era impressionante, no começo, quando eu montei a anatomia patológica, era assim, eu tinha 2 exames por dia, eu tinha chegado, já tinha outros laboratórios aqui. E aí eu ia fazer uma congelação, que a gente fala no hospital, que é a avaliação intraoperatória. Se o cara está operando, você tem que avaliar alguma coisa para ele continuar a cirurgia. Então, quando eu aparecia no hospital, as pessoas me viam. No dia seguinte, aparecia 6, 7 exames. Olha aí. Entendeu? Então, assim, você tendo esse contato é muito importante. É muito importante. Não dá para você ficar... Eu falo, quem é visto é lembrado, né? E aí o papel do empresário, depois que ele já está estruturado, tudo, é fazer uma equipe comercial, mas ele tratar direto com os principais clientes, né? Eu enxergo isso, que os principais clientes, né? Esse relacionamento, né? Você vê lá na sua carteira, eu tenho 10% são os principais. Esse relacionamento do empresário, né? Para ele criar esse link. Mas, por outro lado, se você pensa em um dia vender a empresa, você não pode deixar você ligado nisso, né? A empresa tem que funcionar sem você, porque quem vai comprar a sua empresa não vai te comprar. Não vai te comprar. Né? Ele compra o intangível. Que sensacional. Tá entendendo, Fábio? Essa evolução, né? Esse tamanho ideal da empresa também achei interessante, né? O quanto vocês vão crescendo, né? Às vezes esse crescimento muito repentino, ele não sustenta por muito tempo, né? Então, nesse começo, né? Ali tem a empresa, começa a crescer, começa a capacitar essas pessoas e parece que vai tendo o tamanho ideal para o momento, né? A decisão de abrir uma segunda unidade, terceira unidade, isso tudo... Vai dependendo de... E vai aumentando, né? Você vê, ele começa pequenininho, daqui a pouco já está com uma quantidade de colaboradores que vai precisar de um setor de RH. Sim. Né? Ô Ana, conversando com o Tó, ele me contou, seu pai faleceu em 2002, faz 20 anos. 2002. E antes do seu pai falecer, quando seu pai faleceu, quem assumiu? Então, na verdade, nós somos em 3, né? Então, tem o Álvaro, que é o meu mais velho, que hoje em dia mora em Portugal, eu e o Antônio Augusto. E aí eu ficava na parte administrativa e os 2 na parte médica. O Álvaro fazendo mais relacionamento da patologia clínica, mas ele não ficava muito na empresa, porque ele também tinha outras empresas todas. Então eu tinha a equipe da patologia clínica que tocava a patologia clínica. E ele ia lá todos os dias, mas por um curto período, para avaliar alguns exames, alguma coisa assim. O Antônio Augusto o tempo todo na anatomia patológica. Então, na parte gerencial, eu que já ficava. Meu pai teve muito moço, né? Ele teve Alzheimer. Com 67 anos, ele já estava com Alzheimer. Só que ele era um médico esclarecido. Então, assim, no início, ele sabia que ele tinha Alzheimer, né? Ele próprio se diagnosticou com Alzheimer, ele sabia. Então... E uma opção nossa, da família, foi não tirar ele de dentro do laboratório, porque senão poderia piorar o quadro dele. E o que a gente fazia? Tudo que ele fazia, a equipe revisava. Né? Para não passar. Para não passar nada e não fazer uma piora dele, né? Um quadro que viveu a vida dele inteira, foi ali, né? Era o que ele gostava de fazer. Era o sonho dele, era ali, né? E a gente tem que ter respeito, claro, né? Com as pessoas, com os pais.
Isso foi uma coisa que ele trouxe muito pra gente. Então você já tinha assumido? Já tinha assumido. Eu comecei no laboratório em 89. Ele faleceu em 2002. Então já fazia 13 anos que eu estava lá. Então a parte de gestão, eu comecei, acho que depois de 2 anos já estava, porque ele não era gestor, ele era médico. Ele tocava muito bem a parte médica. E aí a gente foi implementando, e foi nesse período. A primeira ação nossa para a profissionalização da empresa foi um curso do Sebrae, que chama Qualidade Total. Não sei se o Fábio conhece esse curso. E ele participou junto comigo e com a gestora de qualidade. Então, ali começou a profissionalização. E aí, depois, a gente foi crescendo. Depois que ele faleceu, eu fui para fazer a certificação da ISO, que foi um passo importante também, que foi uma alavancagem na empresa, que foi em 2003. Aí ele já tinha falecido. Já tinha falecido. Aí a gente fez a ISO em 2003. Quando ele faleceu, nessa época da ISO, tinha quantos laboratórios? Você lembra? Já tinham, acho que 7, né? Acho que já eram 7. Na verdade, quando eu entrei, já tinham Lorena, aqui em Guará. Lorena tinha unidade externa, tinha uma unidade dentro da Santa Casa. Guará tinha a unidade daqui do centro, tinha uma unidade dentro da Santa Casa também. E tinha uma unidade Aparecida, eram 5. Eu não sabia que vocês têm unidade dentro da Santa Casa. A gente tinha, Renato. Foi uma das medidas que a gente teve que tomar, foi a questão de tirar unidades, porque para a gente crescer, a gente precisava também ter um fluxo de caixa, precisa, né, se organizar financeiramente. Peraí, segura tudo agora, segura tudo. Peraí, porque assim, a gente escuta o pessoal falando assim, não, a gente não pode fechar nada. Tem que, se não tá indo bem, tenta mais, e tenta mais, e tenta mais. E eu sempre digo que se não tá indo bem, você tem que tentar uma vez, e tem que tentar de novo. E se não continuar não indo bem, você tem que começar a se preocupar com o processo. Tá errado o processo, arruma. Continuou não indo bem, fecha. Não teve a perspectiva, né? Tem perspectiva de melhorar? Se você vê que não tem... Porque era assim... Você falou que você fechou para melhorar, para crescer. Para crescer, porque hospital, Santa Casa, de interior, 90%, 80%, 90% atendimento SUS. Né? Então, rentabilidade baixa, né? Não pagava os funcionários que estavam lá. Então, as unidades de fora sustentavam as unidades de dentro. Aí vem a questão também do posicionamento da marca. Mas a gente está lá porque daí tem o relacionamento com os médicos. Falei, gente, mas não adianta a gente estar lá, ter relacionamento com o médico, se um dia a gente vai ter que acabar quebrando, porque tira dinheiro de um lugar, coloca em outro, tira de um... Aí um dia o buraco vai ser mais fundo, né? As contas não fecham. Então, o primeiro passo, a gente fechou essas 2 unidades e depois a gente começou a crescer em outras cidades. Outras cidades. Aí tinha Cruzeiro, Cachoeira, né? Mais unidades aqui em Guará. Então, foi... Entendi. Você vê que interessante, né? Para o empresário, uma decisão não é fácil, né? Tipo, tem até uma pressão interna de, olha, nossa marca, se você está fortalecendo a marca, como que você vai fechar uma unidade? Né? Qual que parece que você dá uma contra-informação para o mercado ali, tudo. Mas tem sim, faz sentido, né? Quando você tem... Às vezes tem um conceito, assim, um projeto, ou a própria empresa, que ela tem muito significado para você, mas não tem a performance. Aí vira sonho, né? É só sonho. Ou se tem performance e não tem o significado, ali também é só número, né? Então tem que ter esse equilíbrio, né? Tem o significado de levar mais atendimento, mais próximo, mais agilidade, mas tem que ter a performance, né? Senão fica bem... Não fecha. Não fecha. Tem que estar os 2 juntos. A gente coloca aqui como você falou aí da questão de organizar a empresa, né? Como assim, Ana, organizar a empresa? Renato, hoje em dia eu trabalho com consultoria para as pequenas empresas, pequenas e médias empresas. E aí eu falo em pilares, sabe? Porque são a base da empresa. E aí o primeiro pilar que eu falo até é domínio pessoal, né? Porque a gente tem que... O dono da empresa, ele tem que também estar organizado. Porque o que a gente vê muito? Mistura
despesas fixas com despesas pessoais, com despesas da empresa. Os empresários não têm um prolabore, né? Vai tirando da empresa, e quando vê a empresa está descapitalizado, porque pagou todas as contas. Trocou de carro, né? Trocou de carro, pois é. Então, primeiro a gente fala que a gente tem que trabalhar mesmo a cabeça do empresário, esse domínio dele, saber mesmo se é aquilo que ele quer, se é o sonho, o propósito dele. E aí o segundo pilar que a gente trabalha é a cultura da empresa, que daí é a cultura que vai mostrar, o empresário falar, olha, eu quero isso, meu sonho é esse, a gente vai questionar ele, olha, onde você quer chegar, para onde, né, que sua empresa quer, quais são os seus valores para você passar para a sua equipe. Então, ali a primeira parte da estruturação da empresa é a cultura da empresa. Tem uma outra frase, eu queria que vocês fizessem um diagnóstico dessa frase para mim também. Estou inspirando o médico aqui. É bonito falar o médico falando, né? Patologia, patológico, clínico. Então, quero que você faça um diagnóstico para mim. Eu não sou médico, então não A empresa, ela tem que ser a cara do dono? Ser a cara do dono? Depende, se o dono for bonito, né? Tem isso, né? Só tem esse detalhe. Eu acredito assim, que ela tem que ser os valores do dono. Os valores do dono. Os valores do dono, né? Porque, assim, se você quer que sua empresa prospere, você tenha valores dignos também, né? Íntegros, no mínimo, né? Porque ela vai ter uma cara, né? Acho que a empresa, assim, ela vai... Acaba tendo, né? Tem uma cara. Se não for do dono, vai ser de qualquer outra coisa, menos a dele, né? Se não tiver isso. Se não tiver os valores, a cultura enraizada. E assim, se você não tem a clareza do que você quer, qualquer coisa serve também, né? Então, entra pessoas que às vezes têm os valores não estão tão alinhados com a da empresa, às vezes comete algumas coisas. E hoje é muito engraçado isso, que quando você pega as empresas, né, referências, uma que você tem da legislação, o LGPD, que vem te limitando algumas coisas. E outras empresas só se relacionam com você pelo compliance. E o compliance, ele acho que já obriga isso, viu, Renato? Assim, de você, olha, então tem que estar de acordo com isso. Acho que o fato de estar de acordo com já coloca a carinha do dono. Talvez, acho que é isso, né? Até aquela questão, né? Se você fez uma empresa, se a empresa partiu de um sonho seu, e que automaticamente ela vai ter sua cara, né? Mas você criou uma empresa com um propósito, com um foco. O arquétipo da... Renato gosta dos arquétipos. Aí a gente está falando de empresas que deram certo, né? Mas a gente vê muitas empresas também que até deram certo, mas não são legais, né? Aí que tá, Ana, a grande questão aqui, assim, eu me lembro a primeira vez, assim, assim que eu comecei a estudar um pouco mais, porque eu fiz administração em 2010, só que, poxa, muita coisa, como na medicina, bem, no direito pelo menos, e na administração, eu via muito isso. Muita coisa que eu via na faculdade, na prática, era completamente diferente. Tipo o outro lado da moeda. Então, assim, quando eu comecei a estudar um pouco mais a empresa na prática, saindo um pouco daquela parte teórica, e descobri que muitas vertentes, descobri tudo isso que a gente está conversando aqui agora, eu me deparei com algumas empresas que não seguem nada disso, mas que estão no mercado há 30 anos. Mas até quando, né, Renato? Será que na hora que esse empresário falar, eu não aguento mais, eu quero passar minha empresa para frente, ele vai conseguir uma boa oferta pela empresa dele? Se ela tem vida longa depois, sem ele também. Sem ele, depois. Tem uma dependência muito... Renato, assim, eu já vi empresas... Você sente, você perguntou assim, quando você entra numa empresa, o Fábio, acho que é a maior prova viva disso. A gente sente pelos colaboradores como é o empresário. Se ele é um empresário gentil ou se ele é um empresário rude, né? Se ele está ali se ele reconhece os colaboradores, ou se ele trata só para... seu trabalho, pronto, e acabou, você não faz mais que a obrigação. Isso pelo jeito do funcionário. Pelo jeito do funcionário. E com certeza isso aí passa para o cliente.
E o símbolo da cultura, tá, o próprio uniforme, né? Então, já simboliza uma cultura, se a pessoa tem o zelo pela empresa, uma série de coisas. Uma coisa que eu vi que também é legal, que assim, diferente da medicina, o administrador ele não precisa provar que ele é formado para administrar uma empresa, né? Por exemplo, o médico ele não pode exercer a profissão dele, o advogado não pode, e a administração não tem isso, né? Não. Então a pessoa... Mas tá mudando, viu, Fábio? Eu tenho acompanhado bem o Conselho Regional de Administração, eles estão em cima, questão de condomínios hoje em então, dia. é importantíssimo eles trazer um profissional, né? Condomínios, essas gestoras de condomínios que não têm administrador, eles estão multando, tá? Já tem várias resoluções, né, que tem que ter um administrador na divisão de condomínios. E nós, administradores, somos responsáveis se acontecer alguma coisa na empresa. A gente responde, né? Responde até judicialmente também pelo que acontece na empresa. Então, acontece que muitas pessoas abrem empresas pelo empreendedorismo, não são administradores. Só que isso aí, a longo prazo, é difícil de sustentar. Porque não tem, né, o conhecimento, como você falou, Renato. Na teoria uma coisa, na prática é outra, e aí fica complicado. Sim. E qual que é o custo que isso, né? Talvez essa falta de tempo, todas essas dificuldades que acaba passando, né? Daí a empresa não vai para uma profissionalização, aí compromete a vida pessoal, né, do empresário que está à frente, né? Talvez acho que esses dois viés, né? Uma empresa... Porque não é... Eu penso assim, não é organizar, é profissionalizar. Profissionalizar a empresa. E hoje, pelo menos nos índices, acho que 90% das empresas no Brasil são empresas familiares, né? E a gente tem essa ideia de empresa familiar que falta profissionalização. E não é só organizar. Parece que tem uma diferença de organizar. Organizar, acho que é organizar, né? E profissionalizar, né? Você pensa, você tem... você pensa assim, organizar, não, tudo no seu lugar, tudo, mas... bonitinho! Mas profissionalizar é você fazer gestão da empresa, você ter as metas, você acompanhar os indicadores para ver se ela está indo no caminho dos objetivos que foram estabelecidos, se tá, né, a questão das pessoas. Hoje tem também está muito questão de assédio. Hoje em dia a gente fala muito em assédio, né? Então, se você não tem uma estrutura de RH, uma empresa maior, que te dê toda essa questão... Todo aparato, né? Todo aparato, você é trabalhista, né? Sim. Tanto de ações que a gente vê hoje em dia, o risco você não consegue mitigar. Uma coisa de profissionalizar é mitigar riscos também da empresa. Ô, Ana, assim, voltando naquilo que eu falei para vocês sobre o básico bem feito, né? Que a gente vê muito conhecimento, muita fórmula que prometem ser fórmulas mágicas, mas é difícil da gente entender o que é. Então, assim, eu quero saber sobre valores. Você disse sobre os valores do empresário e como implantar esses valores dentro da empresa. Mas antes de eu falar sobre isso, você que está aqui até agora e não se inscreveu, para um pouquinho, se inscreve aqui, compartilhe o vídeo e não esquece depois de comentar, porque senão essa dica, essa técnica que a Ana vai passar aqui agora não vai colar. Registrou? Inscreveu? Vamos lá. Ô, Ana, como eu faço? Eu tenho meus valores bem definidos, tá? Vamos lá. Disciplina, foco, honestidade. Eu tenho lá alguns valores pré-definidos. Como eu instauro, ou como eu instalo, ou como eu enraizo isso dentro da minha empresa? Primeiro você formaliza, né, Renato? Acho que nada que não é formalizado é mais difícil de você instaurar. Faz um código de cultura e a cada colaborador novo você vai fazer um treinamento disso. Que é o onboarding que você falou. O onboarding. Agora, depois disso, são atitudes. Atitudes. Você sabe que seu valor é esse. Então, faz metodologia. A gente tem reuniões de alinhamento de expectativas. Então, você faz de 6 meses, você faz com seus funcionários uma reunião de alinhamento de expectativas. Você vai avaliar se o que ele está praticando dentro da sua empresa está de acordo com os valores que você definiu.
E Fábio está perdido agora. Fábio acabou chegando. Tem que dar os feedbacks, né? A tem. gente dá 1, 2, 3. Quando que eu dou advertência? Foi no terceiro. Foi no terceiro? Tá avisado, né? Tem que alinhar a expectativa. Eu prometi. Eu começo assim, depois eu me perco. Eu avisei. Guerra avisada morre quem quer. Desculpa. Não, tranquilo. E tomada de decisões também, Renato. Você está com um problema na sua empresa, precisa tomar uma decisão, aonde que você vai ver que decisão que você vai tomar? Nos seus valores. Você falou de uma reunião de expectativa. Alinhamento de expectativa. E como eu faço esse alinhamento de expectativa pautado nos valores? Você vai colocar lá uma técnica, né? Que a gente tem, uma técnica de alinhamento. Você cria um roteiro. Entendi, né? tipo um checklist. Você vai criar, eu vou criar com o Fábio um roteiro. Fábio, olha, eu espero que você faça na empresa isso. E que você haja dessa forma. E aí, nesse alinhamento de expectativas, e ele vai falar também o que ele espera da empresa. Não é só a empresa que espera do colaborador, mas o colaborador também fala o que ele espera. Olha, eu espero que daqui a 2 anos eu tenha um crescimento tal, porque eu vou investir nisso, e você me falou que tem esse plano de carreira. Então, eu vou investir nisso. Eu espero também que eu entregue os resultados para alcançar isso. Entendi. E aí, outro ponto que a gente vê valores muito fortes são nos problemas. Que você avalia... atendimento ao cliente, Renato. Chegou lá um cliente reclamando, perdeu a estribeira. E você coloca aqui nos seus valores, você está lá o respeito. Seu colaborador vai agir igual ao seu cliente? Parece que a gente viveu isso hoje, né, Fábio? Sim. Tem alguma semelhança. Parece que eu saí de uma ligação agora falando sobre isso. Sim. Então, o colaborador vai agir conforme o seu valor. Se o valor tem respeito. Eu tenho um exemplo que aconteceu ainda, né, lá no laboratório. Conta. A gente tinha a esposa de um paciente, né, não posso falar nomes, posso falar os casos aqui. Uma esposa de um paciente, ele estava doente e ela ficava muito estressada. E ela cismou com uma atendente. E a menina era uma gracinha, educada, recebia elogios de outros pacientes. E a menina não ia responder para ela. Ela chegava e falava assim, eu não quero ser atendida por aquela menina. Ela falava desse jeito. Rasgava, chegava. E aí, um dia, a outra atendente falou assim, você não acredita, ela se escondeu embaixo da mesa. A hora que ela viu a mulher lá na porta. A menina se escondeu embaixo da mesa porque ela sabia que a mulher não ia respeitar ela e ela não ia faltar com respeito com a senhora. Caramba. Então, ela pegou e se escondeu embaixo do balcão. E ela também não queria passar pela humilhação da mulher, falar na frente de todo mundo, eu não quero ser atendido por ela. Né? Então, isso aí são valores que as pessoas carregam. A pessoa tem que ter um equilíbrio emocional, né? Você tem que esperar um equilíbrio, dependendo da função que a pessoa exerce. Uma das coisas que você tem que, acho que já na entrevista de emprego, né? Quando você tem que avaliar isso, se a pessoa tem aquele perfil para aquela função, né? E aí entra o RH na jogada, né? Numa empresa maior. Então, você voltou em 2007. Voltei em 2007. E aí você voltou para o laboratório e aí você foi para a operação. Sim. Eu o dia inteiro no laboratório. E assim, eu tive um período que foi bem difícil, porque a anatomia começou a crescer e eu chamei uma pessoa da Unicamp, né? Na época eu estava tinha feito o R4 lá, ele era R1. Você termina a faculdade, você vai fazer a especialização, que a gente chama de residência na medicina. Certo. E R1 é o primeiro ano, R2 é o segundo ano. Entendi. Para você terminar a patologia, para você ser patologista, né, você faz 3 anos, mas você pode continuar mais um se você quiser, se aprimorar mais. Eu quis fazer um 4º ano na Unicamp. E lá eu conheci um rapaz que ele estava no R1 e era um rapaz dos residentes dos R1s, ele era você vê que era o cara mais se esforçava e tal. E aí quando ele estava terminando a residência, eu já estava numa fase que eu precisava de mais alguém. E aí eu conversei com ele, eu trouxe ele para trabalhar com a gente, isso em 2009, né?
E aí, em 2009, ele começou, a gente tinha um acordo que era de remuneração por... variável, né? Por produção, né, tal. E aí chegou numa hora, em 2013, que ele recebeu uma proposta de Uberaba. Uberaba, porque você trabalha muito, né, o laboratório, com convênios. E os convênios pagam uma moeda que se chama CH. Então, o CH tem um valor. Os exames são tantos CHs, por exemplo, uma biópsia são 140 CHs. Se uma Unimed regional paga 0,30 e a outra paga 0,60, você ganha o dobro no outro lugar. Entendi. E lá em Uberaba, eles tinham uma remuneração muito melhor. Daí o cara fez uma proposta para ele que eu falei para ele, se você não for, eu vou. Como assim? Porque não dava para eu bancar, entendeu? Era impossível com o que a gente tinha de remuneração aqui. Só que aí da noite pro dia meu serviço dobrou. Era eu e mais um. E aí, de 2013 a 2015, eu fiquei trabalhando, acordando às 3 da manhã, chegando no laboratório às 4, saindo às 9 da noite, trabalhando um período no sábado, no domingo, até que chegou Aí, o Antônio Borges, que veio para trabalhar comigo, tava nessa, vem, não vou, não, eu vou, mas não vou, mas ficou assim, ele vinha, mas não tava ainda na hora certa. Aí, a hora que minha esposa tava no trabalho de parto do segundo filho, eu falei para ela, ou você vem agora, ou não sei o que eu vou fazer, né? Aí ele veio, aí já deu uma aliviada, mas esses 2 anos, de 2013 a 2015, foram muito estressantes, né? Porque você não tinha vida, né? Ficava igual um doido. Mas aí é diferente do empresário, né? Porque ele é médico. Operacional. Ficava na operação. Operacional. Ninguém pode substituir o médico no exame de patologia. Ele é especialista naquilo, fez toda a residência, mestrado, tudo para fazer aquilo, né? Então... E até porque, quando você quer trazer alguém para a empresa é sua, você quer trazer alguém que você sabe que a pessoa tem qualidade. Não adianta nada você trazer mais um, dividir o dinheiro com ela e a chance dela fazer um monte de coisa errada e você ser responsabilizado, né? Então não tem como. Então isso foi interessante. Aí o que eu fiz? Falei assim, eu preciso fazer outra coisa que não seja só diagnóstico de doença. Aí eu fui fazendo nutrologia, ortomolecular, aí comecei a trabalhar com isso. Aí, porque chegou o Antônio Borges, ele viu, fiz outro curso, fui indo. Chegou uma hora que eu já estava quase igual, porque eu saí do laboratório, ia pro consultório, já estava ficando louco de novo. Eu falei assim, não, vamos parar, vamos voltar. Vamos sossegar o facho, né? Aí foi sossegar o facho e abrir uma outra empresa. Espírito empreendedor, né? Que tá dentro... O perfil de querer ralar Não consegue ficar quietinho. Não dá, né? É assim, é muito da pessoa mesmo, né? Acho que meu pai sempre foi assim. Meu pai, ele trabalhava de segunda a sexta, aí ele arrumou uma fazenda e montou um pesqueiro para ele trabalhar no sábado e no domingo, entendeu? Corre o risco de eu ficar assim logo, viu? O empreendedor. Começa, mas a gente tem que se policiar, né? E aí, essa empresa, dos motivos foi esse gosto que a gente tem por qualidade de vida, sabe? Fazer esporte, praticar esporte. Então, o que a gente está fazendo agora, a empresa que a gente montou agora, foi sempre pensando nisso. Em montar alguma coisa voltada com esse foco, sabe? Não só de atividade física ou de esporte, não, mas que a pessoa chegue no lugar e se sinta bem, né? Voltada para qualidade de vida, Essa né? é a cultura. Essa é a cultura. Essa é a cultura da empresa dele. Qualidade de vida. Mas é isso aí. Entendi, que sensacional. E aí, Fábio? É interessante esse conceito, né? Principalmente quando coloca essa questão da cultura ali, porque a cultura, você não negocia os valores, né? Então, quando tem um valor claro dentro da empresa, né? Por exemplo, no caso de vocês ali no laboratório, já vinha com alguns valores, é até difícil você trazer uma pessoa para uma atividade mais específica que tem aquele valor. Se você encontra, daí isso já cresce. O Mano colocou no problema, você vê ali se de fato aquele valor que você colocou ali na sua carta de valores, você colocou na parede, se você vivencia isso no dia a dia, né? Ou seja, o respeito, por exemplo, tem a verdade como valor. De repente você pede para a secretária, fala que eu não tô, tá? Aquela mentirinha branca. Você já está indo contra os valores, né? Daí vai derretendo a cultura. Os valores são vivenciados, né? É o dia a dia. É dia a dia, né? Dia a dia. Que doido, cara. Ana, a gente estava falando um pouco antes sobre essa questão do... Eu já entendi que a gente primeiro tem que fazer uma síntese aqui, um resumão. Primeiro a gente abre a empresa, depois a gente faz o fortalecimento da marca, cria os processos, né? Sim. E começa a vender.
Quando a gente começa a vender, a gente tem que tomar cuidado com a organização, né? Que entra aí o domínio pessoal. Na verdade, a pessoa abre a empresa já vendendo. Né? Claro, tem que vender logo isso desde o aí, início. você fazer tudo isso é o ideal, né? Uhum. Mas hoje a gente sabe que os empresários não vivem no ideal, né? Então, a gente pega as empresas, elas já caminhando, e a gente vai ali junto com o empresário E organiza para organizar tudo, né? Porque quando começa não vai ter nem capital para conseguir pra organizar tudo para depois. E aí depende, é o eu empresário, né? Quando começa, poucos começam já com capital de giro, mas o eu empresário mesmo. Mas aí depois a gente vai, daí eu continuando, né? Aí você falou do domínio pessoal, aí a gente vai trabalhar com a cultura, aí a gente trabalha com gestão, a gestão da empresa, vai fazer um planejamento estratégico para a empresa, vai definir indicadores, vai definir metas, mostra para o empresário, né, com uma rotina dele analisar isso. Não adianta analisar só no final do ano, como que foi minha empresa ano passado, já passou, né? Você tem que projetar, fazer projeção, onde você quer chegar, acompanhar semanalmente, mensalmente, semanalmente com uma equipe pequena, talvez mensalmente uma reunião mais estratégica. E aí depois a gente trabalha com liderança, que também é a parte de pessoas, que a gente já falou bastante aqui, que, né, no final tudo são pessoas, né? Quem produz pessoas, quem vende pessoas, quem presta o serviço são pessoas, quem consome são pessoas. Então, pessoas é o ponto assim, central, acho, de qualquer negócio. Né? Se não tiver as pessoas ali, nada funciona, não existe o negócio. E aí, por último, a gente fala da questão da atração da empresa, né? Que a atração é o crescimento da empresa, a parte de marketing, a parte de relacionamento com o cliente, satisfação do cliente. Então, são 6 pilares que a gente trabalha para profissionalizar a empresa. Entendi. Entendeu? Sim. E aí tem várias outras coisas também, né? Dependendo do nicho, tem a questão na gestão entra a questão das certificações. Eu falei para você que no laboratório a gente começou a mudança, foi com a ISO, depois a gente foi uma certificação do PALC, que é o programa de acreditação só para laboratórios clínicos, que aí a gente fala que a ISO tornou brincadeira depois que quando a gente fosse... Mas por quê? É muita exigência, né? Muito mais exigente, muito mais complexo. Na verdade, assim, é uma coisa que dá muito trabalho, que você faz, assim, no começo parece que por que eu estou fazendo isso, mas que depois traz o resultado, entendeu? Porque você te obriga a se organizar de uma certa forma que o resultado vem. Você muito desperdício é eliminado ali, coisas que você não enxergava, né, no dia a dia, e quando você entra nesses programas, ISO, PALC, você acaba eliminando o desperdício. Esse é o conceito das normas, né? Eu acho que isso que é legal, né? Quando você tem as normas, sejam elas trabalhistas ali na NR 10, 35, tudo, ela te dá umas bases na engenharia também, né? Às vezes a pessoa gasta excesso de material por não respeitar, né, os cálculos. Porque você faz mapeamento de processos, né? E ali você trabalha tudo isso. E Ana, como que eu faço você disse aí sobre um planejamento estratégico. O que é um planejamento estratégico? O planejamento estratégico é uma ferramenta, né, que a gente utiliza. Então, eu quero 2023, vamos fazer o planejamento estratégico para soluções 4.0. A gente vai estudar o mercado, né? A gente começa fazendo uma matriz SWOT ali, olhando pontos fortes, pontos fracos, oportunidades, melhorias. E aí vai as 5 forças de Porter. Você vai usando técnicas da administração para você trazer o que está acontecendo no mercado e o que você quer para a sua empresa. E aí você coloca no papel o que você deseja para aquele ano. Quem já utiliza pesquisa de satisfação do cliente também é um input muito importante, né? Porque você vai ver o que seu cliente está esperando de você, qual que é a expectativa, no que você precisa melhorar, e aí você define, olha, esse ano eu quero melhorar pessoas, não, esse ano eu quero melhorar tecnologia. Então, as soluções 4.0, esse ano, vamos, através do planejamento, de todas as avaliações que você fez, definiu-se que esse ano a gente vai investir em tecnologia.
e aí faz aquele planejamento para aquele ano, pensando numa estratégia de aonde você quer chegar. Entendi. Que incrível, né? Você falou, o Fábio ele disse uma coisa que eu replico sempre. O problema da gente não saber aonde a gente quer chegar qualquer lugar serve, tá né? bom, serve. E tem um problema nisso aqui, que é o pior. Lugar nenhum tá bom. Porque quando você chega no lugar nenhum tá bom e você começa a se transformar num insatisfeito com tudo, aí tudo começa a desconstruir, né? Como a desconstrução de um castelo de cartas, né? O planejamento estratégico, a gente começa, na verdade, lá na cultura, na visão da empresa, que você já vai fazer uma visão daqui a 5 anos, e aí você desmembra isso num planejamento para o ano. Né? Então, aquele ano você vai desenvolver isso para chegar à visão. E aí você chegou num momento importante para mim. A gente fala, não se fala mais tanto, mas ainda se fala, né, sobre missão, visão e valores. Como eu construo isso, Ana? É a base estratégica da empresa, né? As pessoas não falam muito, mas utilizam muito ainda, né? Sim. Valores a gente falou. Visão é essa questão de 5 anos, talvez. Pensar o que você quer para sua empresa que esteja alinhado com o seu propósito, né? A gente começa sempre com o propósito, que é o que você quer realmente, é o propósito do dono, com o propósito pessoal, com o profissional, que eles andam juntos ali, né? Não existe uma desconexão. Antigamente falava-se muito, o colaborador tá lá no trabalho, problema, deixa em casa. Não existe isso, a gente sabe que não existe isso, né? Então, para o empresário também, pessoal e profissional anda muito bem, tem que andar junto, né? Então, você vai primeiro definir... Como desplugar, né? Não é uma máscara ou uma capa que você coloca e quando você chega na empresa você é um e quando você chega em casa é outro. Eu acho que se o empresário soubesse a importância que é, Renato, ter essa clareza, ou um trabalho bem feito de missão, visão e valores, ele não faria uma plaquinha e colocaria na parede. O grau de clareza que ele traz para o negócio, de importância para o negócio, a gente viu que isso foi por muito tempo banalizado, né? As pessoas começavam a copiar de outras empresas. Na internet, né? Pegar na internet. E aí não tem não é a essência daquela empresa, né? Então, se ele entender a importância que ele investe tempo, investe recurso para trazer profissional para desenvolver de fato para ele. Entendi. A clareza, né? Para fazer valer aquilo dali. Fazer valer. E é isso que vai dar o suporte, né? A base para a sua empresa crescer. E daí ela vai estar crescendo como você quer, como o empresário quer, com os valores que ele deseja e muito claro para todo mundo. Eu trabalhei no Banco Santander durante 2 anos, mais ou menos. E eu me lembro que quando eu entrei no banco, nós fizemos um curso de integração. Foram 2 semanas em São Paulo. Você lembra até hoje do que foi falado nessas 2 semanas, né? Eles fazem uma lavagem cerebral, entendeu? Porque, assim, é muito conteúdo daquilo que é vivenciado no banco. Sim. Mas não precisa ir longe. Aqui, no laboratório, nossa integração durava 1 semana. Olha aí, que sensacional. E fantástico uma isso. empresa... Santander, uma formiguinha perto do Santander. Agora que a gente falou da formiguinha de frente com o oceano, do grão de areia de frente com o oceano, de onde surgiu a ideia de... Porque, assim, para vocês que não sabem, né, o Vital Brasil ele foi construído e ele foi vendido. Quando ele foi vendido, quantas empresas, quantos laboratórios tinham? A gente eram 8 unidades. 8 unidades. 8 unidades. E procuraram, foi externo, veio aqui, como é que é? Vocês colocaram no mercado mesmo? Na verdade, foi uma decisão familiar, né? Eu sou administradora, meus 2 irmãos são médicos e meu irmão mais velho não tinha mais interesse, porque ele já tinha outro propósito de vida, já queria mudar para o exterior, e a geração abaixo da nossa também não tem, né? Além do que, né, a gente está numa cidade, numa região que você não consegue crescer proporcionalmente à sua família, né? Uma empresa que era de uma pessoa, de repente 3 famílias vivem dela,
daqui um pouco quantas famílias Quantas vão outras viver viriam? de uma empresa que você não tem uma população que vai fazer com que Consome, você né? cresça exponencialmente como sua família cresce. Entendi. Então chega uma hora que a gente, né, a gente tem que avaliar isso tudo. Foi uma decisão familiar e a gente procurou, né, uma pessoa especializada na parte de venda de empresas, uma empresa de São Paulo que ele já tinha uma avaliação, um valuation, um primeiro valuation que a gente fez aqui mesmo, com o pessoal daqui, mas aí depois a gente contratou essa empresa Para que eles fizessem. Para que eles fizessem, ele era essa empresa especializada em venda de empresas da área da saúde. Entendi. Bem específico, né? Bem específico. E aí, a área da saúde, os laboratórios, são 3 players grandes no Brasil. Né? Então, não eram muitos assim para serem procurados. E aí, essa pessoa procurou, na verdade, foram 4. Procurou esses 4 players, dos 4, 2 tiveram interesse. E aí a gente foi fazer a negociação. Mas por que eles tiveram interesse? Pelo intangível da empresa, né? Pela marca. Eles vieram ver que já era uma marca que estava consolidada no mercado. E uma empresa profissionalizada. Ela andava sozinha já, né? Ela andava sozinha. Um dos fatores que eles olham muito é a carteira de clientes, né, Renato? Quando vai adquirir. E uma das coisas que a gente fez na profissionalização da empresa foi diluir essa carteira de clientes. Quando a gente começou lá atrás, a gente tinha um cliente que representava 80% do faturamento da empresa. Você imagina? Meleca, né? E aí, no final, quando a gente vendeu a empresa, o cliente que representava mais, representava acho que 17% da empresa, do faturamento da empresa. Então, e o faturamento assim, tinha aumentado muito. Então, teve uma diluição muito grande dessa carteira de clientes. Então, a primeira coisa que eles olham, carteira de clientes. Aí eles vão ver toda a questão legal, né? Trabalhista, civil, eles fazem, que a gente fala, é a due diligence. Registro, a due diligence. E aí eles fazem aquele pente fino na empresa mesmo, né? Olham tudo. Sim. A questão dos sócios, vão pedir todas as certidões dos sócios, trabalhistas, dívidas, fazem tudo isso e analisam o contábil da empresa. Né? Outro ponto importante também. Gente, nota fiscal, você tem que declarar, né? Você tem que cortar desperdício, eliminar desperdício e o dinheiro que você economiza com essa eliminação de desperdício, você paga imposto. Entendi. Entendi. Tem que estar tudo muito certo. A gente tinha uma coisa legal que era... não são muitos laboratórios que têm as duas coisas, patologia clínica e anatomia patológica. A gente já tinha vacina, né? Aí já outro serviço que a gente implementado também há uns anos atrás foi o serviço de vacina, que também os outros laboratórios aqui não tinham. Então, eles olham, né, o seu intangível, que é a sua marca, o serviço que você oferece, carteira de clientes, se a sua empresa está tudo legal, tudo certinho, com a Receita Federal, e olham também se não depende dos donos. Né? Lógico que a anatomia patológica, eles sabiam que é uma coisa que é dependente do médico. Não tinha do médico, não do dono, médico, né? Ele como médico, tanto que ele é contratado como médico agora, não como dono, não como sócio. Assim, tem a fusão, né? O M&A é fusão e aquisição. Nós fomos adquiridos, não fomos fundidos, porque a DASA que fez a aquisição, ela não, acho que no segundo eles fizeram fundir, mas depois eles só adquirem as empresas. E adquirem a marca. Né? Adquirem a marca. Não adquirem imóvel, nada. Os imóveis continuam sendo dos donos. Entendi. Eles não compram nada de imóvel. Nada. O usuário, ele percebe? Ele percebeu alguma coisa assim? No início percebe muito, porque tem toda a questão da transição da cultura, né, o Fábio? Você vê, a gente saiu de uma empresa familiar, de uma cidade do interior, foi uma empresa que hoje em dia eles estão com 35 mil colaboradores. Putz. Então... Caramba, Fábio. Não sei nem mensurar isso. Vamos chegar lá. Então, é uma cultura totalmente diferente, o que eles trazem, né? E aí que eu trago a questão das pessoas também. Tiveram pessoas que se adaptaram, tiveram pessoas que não se adaptaram. Que é comum, né? Que é comum. O Fábio falou a questão da prata da casa. Os pratos da casa, praticamente todos pediram para sair.
né? Eles não foram demitidos, eles pediram para sair. Diferente o trato quando né? Você cresceu, a pessoa cresceu ali com você e a gente perde, né? Eu que tô lá ainda, né? A Cristina ficou um tempo. A gente perde um pouco de poder, perde um pouco, não muito. Poder de decisão, você né? não decide mais nada. Consegue intervir em coisas que você intervia antes. E as pessoas que trabalham com você sentem isso, né? Sim. Coisas que você podia fazer pela pessoa, você não pode mais, né? E como que é isso Coisas na cabeça do você... dono? Passar por isso. Cara, é difícil, viu? É difícil porque você está acostumado, né? Um cliente chega lá com um problema e você conseguir resolver para ele. Na hora, né? Na hora, você resolve na hora. E aí chega uma hora que o cliente chega, você tem que falar com uma pessoa que você não consegue, para ela falar com o outro, vai com o outro, aí o cara vai... Você resolver o problema do cara daqui a 3 dias, o cara foi em outro lugar. Entendeu? Não adianta, o negócio tem que ser na hora. E você perde esse poder de decisão, né? Mas faz parte do jogo. Faz parte do momento que você... Grandes, né? A sua empresa, você tem que estar ciente de que você vai perder isso. E não é fácil, porque apesar de o laboratório não ser mais nosso, tem o seu nome, né? E as pessoas ligam você a marca. Totalmente. Né? Você sabe que eu me lembro que a primeira vez que eu coloquei o seu nome na lista do Change, que na verdade foi até o Matheus quem colocou e me passou, eu falei assim, pô, que bacana. Pra mim, eu nem sabia da venda. Eu falei assim, pô, é a Ana do Vital Brasil. Não era Ana Vital Brasil, é a Ana do Vital Brasil. Aí você me colocou numa roubada lá de me deixar por última no Change. Falei, pô, é a cereja do bolo, cara. É a Ana do Vital Brasil, pô. É a cerejinha do bolo. Vou o deixar senso de dono. Ela tava como consultora depois. Mas você sabe que isso a gente não perde, né? O senso de dono. Porque a gente tenta resolver de tudo que é forma, todos os problemas que é possível que a gente resolva, né? E até foi um dos fatores que as balas de prato da casa se desligaram. Porque lá a gente fez a empresa rodar sozinho. Então, o pessoal de gerência, coordenação, eles tinham muito poder de decisão. A gente tinha os valores e eles decidiam conforme os valores da empresa. Eu não precisava estar lá, tinha um problema, eu não precisava estar lá para resolver o problema. Né? Eles tinham autonomia. E aí, quando foi vendido, eles não tinham mais essa autonomia. Né? Nesse momento de transição, de cultura, tudo, eles não tinham mais essa autonomia. E isso desmotiva, né? Com certeza. E isso você perde a retenção. Um dos fatores... Mas essas migrações perde, então. Essas migrações de cultura, por exemplo, uma empresa, aí agora a gente já traz para o nosso dia a dia, né? Uma empresa que ela é incerta ou insegura nos seus valores e joga de um lado, joga do outro, joga de um lado, joga do outro. Isso daí também cria problema na conexão e na retenção dos talentos, como a gente iniciou na conversa. Cria muito, porque as pessoas realmente talentosas, elas querem uma segurança, né, Renato? Entendi. Elas querem ter esse poder de decisão com segurança. Querem ter autonomia. Autonomia, né, mais uma autonomia segura. Né? Aquele conceito, né? Capacite o colaborador para ele poder estar preparado para buscar o mercado. Mas crie um ambiente para que ele queira ficar. Capacitado querendo ficar. Porque o colaborador ruim, ele não procura mercado, né? Ele fica na empresa. Fica. Agora, esse está mais capacitado. Agora, nessas fusões, assim, que às vezes a pessoa levanta a mão, já tem uma maturidade. Fala, não, eu sei o que eu quero. Eu sempre falei, eu tive algumas pessoas que saíram de lá, porque também a gente não consegue oferecer a carreira para todo mundo, né? A empresa tem uma limitação. Tem uma limitação. E eu falava, quando as pessoas viam, eu tive um funcionário que saiu de lá para ir para a BASF. Entendi. E aí, quando veio falar, olha, eu vou sair para a BASF, nossa, que legal, parabéns, né? Que eu acho que isso que é o nosso papel, a gente consegue oferecer. Faz parte, né? Tem que sair melhor do que entrou. Então, aí foi feito o papel. Tem até gente que entra para fazer uma função que, cara, a pessoa é tão boa que você sabe, isso aí não vai durar muito aqui. Você sabe que ela pode voar muito mais alto do que você pode oferecer para ela, né? E tem empresário que não contrata esse tipo de pessoa, né? Né? Porque a pessoa é tão boa ali, né? Exatamente. Se o currículo for muito superior a essa função, limita, né? Mas você tem que aproveitar enquanto a pessoa está com você. A pessoa tá lá, porque ela pode passar para os outros, né? Ela pode... É o conceito de você, o colaborador bom, ele custa muito, né? Ele custa muito, mas você não sabe quanto custa um ruim. Custa muito mais. Baixa produtividade, problema interno. Custa muito mais. Eu estava conversando com um empresário há uns 3 anos atrás.
Ele estava começando a abrir, tinha acabado de franquear uma empresa, ele estava começando a abrir outras franquias no Brasil, e aí ele disse, pô, eu fui contratar um vendedor. Aí o cara chegou no meu escritório, na hora que ele chegou no escritório, ele ficou 5 minutos no escritório, ele já estava quase sentando na minha cadeira. Porque ele conduziu aquela atmosfera, ele criou um cenário ali que eu já estava querendo eu comprar a minha empresa dele. Aí eu não contratei, porque senão eu ia perder meu posto. Mas ele ia vender, devia ter contratado. Devia ter contratado. Tem uma história dessa, né? Do cara querendo vender uma chácara, né? Aí ele foi lá, procurou um corretor, justamente, levou o corretor na chácara lá, a chácara bem simplesinha, tá? Aí o corretor pegou e fez uma descrição, né? Vende-se linda chácara para um descanso merecido de final de semana, banhada pelo rio, não sei o que lá. A hora que o proprietário viu o anúncio, falou, não, isso aqui eu quero essa chácara aqui. Vou vender a minha para comprar essa. Eu pago a corretagem aqui, eu não vendo. Não vou vender mais não. É ótimo também essa insatisfação que a gente desperta muitas vezes, né? De estar dentro ali ainda e valorizar o que tem fora, né? Falando em chácara à venda, Otó, você disse que criou uma empresa. Sim. Uma empresa pensando na saúde e na qualidade de vida, né? Sim, sim. O que é essa empresa, Nova? Então, essa empresa, ela nasceu para que as pessoas pudessem encontrar um lugar que pudessem ter qualidade de vida, como eu te falei, mas não só pensando em uma coisa ou outra, mas no combinado, né? A gente quer oferecer, a gente tem a possibilidade, é um lugar muito legal, que você se sente bem, as pessoas que vão lá, modéstia à parte, sempre elogiam o local, dizem que é bonito, dizem que é gostoso. A gente tem várias possibilidades de atividade física para todo tipo de praticante, né? A gente tem dança, a gente tem o Krav Maga, a gente tem a calistenia, a gente tem o funcional, a gente tem o pilates, né? A gente tem yoga, né? E além disso, a gente tem um café que é fantástico. Extraordinário, né? né? A gente tem nutricionista, a gente tem esteticista, a gente é um local que eu recomendo muito, porque aqui, né, só aqui, mas assim, é difícil você encontrar um local que reúna todos esses atributos, né? Eu acho que é uma experiência muito legal, convido todos a conhecer e se eu pudesse, eu comprava de mim mesmo. Olha que incrível. Eu falo isso, rapaz. Eu corro o risco até de ser meio repetitivo e às vezes eu sou. Eu saí do nutricionista um dia e ele falou assim: Renato, tá pertinho ali do TO, né? Do espaço vital. Vai lá, pede um toast com abacate, ovo e farofa de bacon. O que você tá pensando que eu sou? Você tá brincando, né? Tá me testando. Ele, não, vai lá, pô. Você tá firme no propósito. Não é possível. Eu fui, de curiosidade. Porque pra mim parece que não faz sentido nenhum. Pão, abacate, ovo e farofa de bacon. Uma das melhores coisas que eu já comi. Sim, já experimentei, né? Aí o Tó vai e fala depois pra mim: Renato, já comeu de salmão? Fui lá olhar no cardápio o que era o toast de salmão. Um toast, abacate, salmão e manga. Não faz sentido nenhum, mas é uma delícia. Umas misturas assim. Eu comi o de cogumelo. Cogumelo, esse eu não experimentei. Bom, viu? Lá não, assim, quem toca o VEM, né? Que é o café do espaço. Dentro do espaço a gente tem várias marcas, né? A gente tem a Pilates, que é da Thalita, né? A gente tem o VEM, quem toca é a Carol, né? A gente tem a Elisa, que é nutricionista. A gente tem a Larissa, que é a fisioterapeuta, esteticista. Então a gente tem várias coisas. Inclusive a gente tem até um salão de beleza que acabou de desocupar, né? Se alguém tiver interesse, tá montadinho, pronto para trabalhar, entendeu? Então a gente tem vários profissionais e várias pessoas. E a Carol, que toca o VEM, ela tem assim, um talento muito grande para inovação. E as coisas realmente são muito boas. Sensacional. Super recomendo, pessoal. A calistenia é um esporte muito louco, né?
O meu sonho, Tó, é um dia, aqui, sentado aqui, a pessoa fala assim, o que é calistenia? Eu falo assim, eu vou te mostrar. Colocar a mão aqui e plantar bananeira. Eu vi isso num podcast, rapaz, incrível. O cara vai falar assim, o que é isso? Daí ele vai, coloca a mão assim, ó, sentado. Coloca a mão, planta a bananeira, né, que a gente chama de handstand, né? Só que no popular plantar a bananeira, ele planta a bananeira aqui sem pegar impulso e cai sentadinho. O entrevistador, ele olha pra cara do cara e fala assim, você já imaginou você chutar minha câmera de 50 mil atrás? Ele falava, foi legal, não foi? Pô, foi incrível. Calistenia é isso, pessoal, é incrível. E é legal da calistenia que as pessoas falam, não, mas isso não é pra mim. Isso eu nunca vou conseguir fazer. Só que você não começa fazendo isso, é lógico. Você tem elásticos que te ajudam, são várias técnicas de evolução e que dão um resultado, uma composição corporal que é espantosa. Espantosa mesmo. A Mayara, eu queria fazer uma atividade física com a minha esposa. Aí eu falei assim, vamos fazer calistenia. Ela olhou e falou assim, não faço crossfit. Eu falei, não é crossfit, é calistenia. Ela falou assim, eu não tenho, meu joelho não serve pra isso, nem minhas costas. Eu falei assim, então, vamos lá fazer. Ela, não. Eu falei assim, olha, por mim, eu tô querendo fazer uma atividade com você. Vamos comigo, é uma atividade eu e você, pô. Aí eu convenci ela e ela foi, depois tive que pagar um jantar. Mas ela foi. E a gente fez lá e eu falei, puxa vida, muita força, né? Eu falei assim, ela não vai querer. No meio lá do treino, eu falei assim, ela não vai querer. Não vai querer, não adianta. É muita força. A gente desceu a escada, ela mesma já parou ali na recepção. Falei assim, vamos fechar? Ela, vamos. 2 vezes na semana, 3 vezes. Então... Tá vendo? Gostou muito. Realmente eu recomendo esse esporte para pessoal que não sabe muito bem o que quer fazer ainda, ou que sabe e gosta. Super recomendo calistenia, é incrível. Ana, eu tô aqui, a gente já tá estourando o tempo já até, e eu tava pensando numa pergunta que eu adoro fazer e eu quero muito ouvir sua resposta. Você, administrador de empresas, pós-graduado em RH e serviço de saúde, né? E tem MBA em gestão empresarial. Então você tem muitas aulas de escola, né? O que a vida te ensinou que a escola não te ensinou? Muita coisa. Muita coisa, né? Me fala uma coisa, eu quero uma coisinha. Eu penso muito na questão da proatividade. Proatividade. Você pode ter todo o conhecimento do mundo, mas se você não agir, de nada serve, né? E aí eu falo também que é na ação e também na transmissão do conhecimento, sabe? Ação e transmissão. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito que as pessoas se desenvolvam. Então, eu gosto muito de levar este conteúdo e de ver as pessoas tendo resultados com o conteúdo, né? Uhum. Então, olha que curioso, né, Fábio? A transformação é uma ação de transformar, certo? E a transmissão, de repente, é você conseguir provocar uma transformação na ação. Sim. Incrível. E transmitir está no seu ciclo de influência, né? Então eu estou disponível para passar tudo que eu sei, né? Sim. E isso, muitas vezes, para o gestor é interessante, né? Aquela coisa antigamente, né? Não vou ensinar o pulo do gato. Um pensamento passado, né? Hoje, com esse conceito, não, tem que passar. Quanto mais a minha equipe se desenvolver, mais eu me desenvolvo, né? Porque eu penso assim, que existe espaço para todo mundo, né? Sim, com certeza. Então, acho que né? Abundância. Quanto mais eu cresço, eu quero mais que meu concorrente cresça também, para a gente sempre estar elevando o nível. Olha, e você fez você puxou aqui, eu lembrei. Eu queria ter perguntado para você antes isso, mas eu acabei não perguntando. O Fábio não deixa eu falar. Eu tô quietinho. Aí eu perco o fio da meada. Aí, ó. Advertência já, né? Suspensão, Fábio. Vai gravar o próximo. Tô aqui no próximo sim. Não sei se você vai estar, mas eu tô aqui. Ana, você disse uma coisa muito interessante. Enquanto isso, estou te dando tempo de pensar, então. A pergunta vai voltar para você também. Você falou assim, faça
ser amigos dos concorrentes. Isso é interessantíssimo, Fábio, porque eu gosto... Algumas vezes eu pergunto aqui pro pessoal como eles encaram a concorrência. E você não deixou nem perguntar. Você já falou ser amigo dos concorrentes, mas me fala mais sobre isso. Como assim ser amigo dos concorrentes? Eu trago em vivência, Renato. Tá vendo como é que você fala? Tá até Viu? Tá vendo? Eu trago em vivência. Muitas vezes nós socorremos concorrentes na área de laboratório e os concorrentes nos socorreram também. Os concorrentes te socorreram? Me socorreram também. Então, um exemplo atrasou a mercadoria que vem da China. Tubos de coleta de sangue vem da China. Ninguém tinha. Você foi no concorrente? Fui no concorrente, você tem. Ele empresta. Entendi. Ele empresta Você e eu empresta devolvo. pra gente. E a hora que ele precisa de mim, eu também estou lá. Entendi. Vamos para um congresso. Vamos junto. A gente vai aprender junto. Vai se desenvolver junto. Para que cada um vai no seu carro? Até porque, né, na área da saúde, o que importa é o cliente, né? O paciente. E assim, a gente tem que pensar que quem está na ponta ali é o paciente. Você não pode omitir informação, não pode querer que o seu colega de profissão, que é seu concorrente, saiba menos, porque ele pode prejudicar alguém lá na frente. Então, a gente... Esse segmento tem algumas limitações, né? Até mesmo para você fazer uma campanha publicitária, né? Você não pode, diferente de outras empresas que você pode divulgar valores, diferenciais, assim, promoção, não pode, né? Não pode. Tem uma... Na área da saúde não pode. Tem gente que faz, né? Ainda mais agora com a internet. Né? Tem gente que faz, mas não pode. Conselho Federal de Medicina. Vocês têm essa limitação, né? Mas eu acho assim que é muito legal isso. A gente uma vez até formou uma turma para fazer compras juntas, né? Vários laboratórios fazer compras juntos para conseguir um melhor valor. São concorrentes. Entendi. Todos que acabaram se juntando para conseguir um benefício próprio. Cooperação, né? Transformar a competição com cooperação. Olha aí, gostei. Gostou, né? Eu gostei. Tá guardado aqui, ó. Eu gostei. A cartinha na manga. Porque deu tempo de falar. Você não me deixa falar, cara? Eu garantia o próximo programa. Eu garanti. Já dei a cartada. A conta bancária que tava... Ô, Tó, agora eu devolvo pergunta pra você também, irmão. Já pensou bastante. Qual pergunta, né? Qual será que vai ser? O que você falou aí, o cara gosta tanto de estudar e se especializar que ele podia fazer 1 ano, ele fez 4. Logo 4, azar. Ele falou de R1, eu pensei na moto, daí depois eu descobri que não era moto, porque não existe uma R4. Era a residência de 4 anos que ele fez. Então você também tem muitas aulas, muitas horas de aula, muitas horas de banco de escola. O que você aprendeu tanto no laboratório? Não vou nem falar do laboratório agora. A sua irmã, eu dificultei, tá vendo? Você pensou que ia vir a pergunta facinho. A sua irmã, ela falou de toda essa transformação e você estava lá estudando, aí você chegou, você ficou na operação e ela ficou lá na gestão. E agora você abriu uma empresa e você está à frente dela. O que você aprendeu com a sua empresa que toda essa sua trajetória aí de escola e de construção na operação do Vital Brasil, você não aprendeu? O que eu tô aprendendo agora? Agora, abrindo na frente da sua empresa, na gestão da sua empresa. Eu tenho que responder agora ou pode ser quando tiver o shopping? Daqui 30 dias. Ele contou um segredinho, pessoal. Só ia contar depois. Nós estávamos aqui antes, né, de gravar, no pré-podcast, falando que nós vamos montar uma temporada que vai chamar Change Bohemian, em homenagem ao grande doutor e amigo Francisco Sanini, que nos deu a ideia aqui de gravar uma temporada com um boêmio, que ele falava que ele gravava o jurídico boêmio. E então, obrigado, Chiquinho, mais uma vez pela ideia.
E a gente vai aplicar aqui na próxima temporada gravando o Change Boêmio, mas você só vai poder participar do Change Boêmio se você me responder a pergunta. E você tem que ser convincente na resposta. Não adianta tirar a cartadinha igual o Fábio faz, não. Não, o que eu tô vendo, né? O que eu tô vivenciando agora é que realmente, sabe, a gente ficando na operação, a gente deixa de participar de algumas decisões que preparam a gente para uma administração maior, né? Assim, eu tô percebendo com o espaço, que é uma coisa que eu quero que dê certo demais e que tem tudo para dar certo, que a gente vai aprendendo no dia a dia, né? A gente vai vivenciando, vai aprendendo e que, assim, o principal de tudo, que a Ana já falou e que eu já assisti uma palestra que o Thiago falou, são as pessoas, né? Você tem que saber lidar com as pessoas, porque as pessoas são muito diferentes. Você pode falar com uma pessoa e ela entender de uma certa forma, e você fala com a outra, ela entende de outra. Tem pessoas que só escutam o que elas querem escutar. Tem pessoas que não escutam nada e tem pessoas que escutam demais. Então, eu acho que assim, o gestor, ele, antes de tudo, ele tem que ter um preparo psicológico para entender o que o colaborador é, né? Porque as pessoas são diferentes, né? E que cada profissional tem um perfil, né? Você não adianta querer botar um cara que o perfil dele é de executar para ele planejar, né? E isso é uma coisa que eu estou aprendendo agora e que espero que continue aprendendo bastante. Legal. E hoje eu já tive uma aula boa aqui, né? Sensacional, pessoal. Ô, Ana, e eu falo já, o Fábio já conhece, mas nós criamos o podcast do Change Network para a gente construir mentorias e entregar mentorias gratuitas. Fábio, esse de hoje está entregue. Valeu a pena. Valeu a pena demais. Uma das principais decisões que eu tomei na minha jornada, e eu falo que foi uma das principais decisões mesmo, porque a partir dessa decisão muita coisa mudou, até na minha forma de agir. Foi parar de fumar. Eu fumava e eu parei. E eu parei a partir, obviamente não foi só por conta disso, mas uma das coisas que me fez parar de fumar foi a partir de um insight que eu tive acho que no começo do ano, que a gente fala muito em porquê da empresa, né? O porquê da empresa, a empresa tem que ter um porquê, você tem que ter um porquê. E eu descobri que o mais importante não é o porquê, é o porquém. Então é por quem eu faço aquilo, por quem recebe o que eu faço, por quem eu inspiro, por quem eu conduzo, por quem tudo, é o porquê. Então, pensando no porquê, eu parei de fumar. Por quem eu educo, são os meus filhos. Por quem me assiste, que, poxa, eu super prego a saúde e não fazia sentido nenhum fumar. Por quem me espera em casa quando eu chego do trabalho e não tem porquê me esperar e sentir um cheiro desgramado de cigarro. Por quem vai me acompanhar até a velhice e vai me ver padecer lá na frente porque eu fumo. Então, é o porquê. Isso é incrível e eu acho que resume muito do que a Ana falou aqui, que são pessoas, e que você acabou de falar, que são pessoas. E por isso que o Fábio está aqui também, porque são pessoas. Sim, esses porquês que nos motivam, né? Os porquês nos motivam. E uma coisa muito legal na vida da gente, que eu costumo levar para mim, é que você enfrentar as adversidades como desafio e não como limitação, né? Isso eu botei quando eu estava com 2013, né? Eu falei, eu quero fazer uma maratona, sabe? Eu tive um acidente, minha perna é arrebentada, né? E aí eu botei na minha cabeça que essa minha adversidade não ia me limitar, ia ser um desafio. E aí isso me ajudou muito, sabe? Eu acho que ajuda mais do que atrapalha. Você ter um objetivo e falar assim, eu vou conseguir
porque eu tenho essa dificuldade, mas eu vou passar isso. Então, eu acho que a vida da gente é assim, você pegar as adversidades e não tomar como limitação, tomar como desafio, que daí você chega onde você quiser. Tem um livro, né? Não sei se eu não leio. Espírito Gigante Interior, né? Não, é um outro que fala de adversidades, que é do montanhista cego que chega no cume lá. Verdade. É um livro muito bom agora. Eu É até um brasileiro, acho que esse montanhista, não? Não, acho que ele é americano, não é? Ele teve, eu acho que... Mas ele é cego, chega no cume do Everest. Mas é assim, a diversidade, ele vai trabalhando, planejando na hora certa e consegue chegar, né? Estimula. Falando em livro, Ana, você lê muito? Leio bastante. Pode me indicar um livro? O que eu tô lendo agora é O Jeito Harvard de Ser Feliz. É sensacional esse livro, né? Imagino que seja. Só pelo nome eu já... Eu gosto muito de livros que são científicos. São pesquisas científicas, né? Então, ele... Técnica, né? Ele é um cientista, né? E ele fez uma pesquisa com muitas pessoas e lá ele dá as técnicas, né? De o que você te faz feliz. E o mais importante que ele fala assim, que você não tem sucesso, você não é feliz porque você tem sucesso, mas você tem sucesso porque você é feliz. O sucesso é uma consequência da felicidade. Né? Que as pessoas que são felizes, elas têm muito mais probabilidade de ter sucesso do que as pessoas que não são felizes. E lá ele ensina técnicas, tem uma técnica lá de todos os dias você escrever 3 coisas positivas que aconteceram no seu dia anterior, para você dar valor. Às vezes pode ser até uma comida que você comeu gostosa, foi uma coisa positiva. Isso é incrível. Pequenas coisas. Eu gosto de perguntar, às vezes eu faço até um story perguntando, se você acordasse hoje somente com o que você agradeceu ontem, com o que você acordaria? É uma puta de uma reflexão, bicho. E eu quero saber agora que você me indique um filme ou um seriado. Você assiste televisão? Mas olha, eu não dá muito tempo, não. O cara fazer puta, quando ele arruma um tempinho, ele quer ir lá. Qual que é a diferença de patologista com patólogo? Existe patólogo? Patólogo é em espanhol, que os caras falam. Patólogo. Tem o patologista clínico e o patologista, que seria um anatomopatologista, né? Que a gente já falou. O patologista clínico, ele mexe com exame de hemograma, exame de urina. Entendi. Né? Então não tem patólogo. Patólogo seria em espanhol. Entendi. Ô, Ana, nessa sua experiência toda aí com empresas e tudo mais, se você hoje pudesse dar uma dica para todos os empresários, e essa dica ia ser traduzida em todas as línguas e chegar em todas as empresas para que todos pudessem ler numa só voz, qual seria essa dica? Desenvolva as pessoas ao seu redor. Desenvolva as pessoas. É fácil, é simples, mas não é fácil. Mas não é fácil. Simples, mas não é fácil. Essa frase fez todo sentido pra gente, Faz né? todo sentido. É tão simples que a gente não dá atenção, né? Tipo assim, nossa, desenvolver quem tá do seu lado. É simples. É simples, Mas não é fácil. mas não é fácil. Né? Porque é constância, né? O desenvolvimento é o desenvolvimento mesmo, né? É uma trilha de desenvolvimento. Segunda que você tirou do bolso hoje, né? E eu acho que isso não é só para a profissão, né? Acho que para nossa vida pessoal também, nossos filhos, tudo. Minha filha acabou de se formar em arquitetura. Hoje eu estava pensando, nossa, como eu estou orgulhosa, né? Então, acho que é isso. Acho que é a missão cumprida. Nossa missão é sensacional. Quem está do lado. Ana. Muito obrigado, meu irmão. Eu que agradeço. Eu que agradeço. Obrigado. Obrigado, irmão. Obrigado. A Ana aqui também, foi um prazer. Obrigado. Agradecer a presença de vocês, agradecer a sua presença também, agradecer ao Dr. Guilherme ali que está na condução, agradecer a Karine Naldi, que mandou um bolinho pra gente, a Mr. Jones, que já tem um brindezinho, a Serve Quente, que também já tem um brindezinho, por essa noite incrível, por esses aprendizados. E, Thor, como que o pessoal te encontra? Como o pessoal encontra aí a sua empresa? Então, o Espaço Vital fica
Sabe naquele lugar perto do Mar de Guará? Naquele quarteirão onde o pessoal fica correndo quase em frente à FEG? Então, é ali. Essa é a referência. Essa é a referência. Ali tem o Layback agora, ali tá crescendo muito, né? E, assim, são empresas que ali estão, né? Que eu não as considero concorrentes, Sim. né? E que são voltadas todas, eu acho que, para o bem-estar, né? Seja de uma forma ou de outra, né? Ali tem vários órgãos públicos também, mas ali é um lugar muito legal, porque ali convida você a ter né, uma atividade física, convida você a ter um lazer. Então a gente está ali esperando que vocês nos procurem, que a gente vai ter muita satisfação em receber todos que por lá passarem. Eu vou deixar o @, aqui do Instagram, que é coisa só falar lá, né, Tó? Isso. E você, Ana, como é que o pessoal te encontra? Então, eu tô no Instagram, no @AnaVitalBrasil, e tem meu WhatsApp também, né? Lá no Instagram tem meu WhatsApp e o contato é direto, né? Eu vou até a empresa ou a gente marca online, faz um diagnóstico da situação atual da empresa para poder desenvolver uma proposta, né? Para que faça sentido. É proposta personalizada, tá? Você consegue ajudar a fazer tudo isso que a gente falou aqui na prática dentro da empresa. Na prática, né? Eu formo o empresário para ele fazer na prática. Sensacional, parabéns. Obrigada. E você, meu amigo Fábio? Onde você me encontra? Aqui, né? O QG do podcast. Eu vou voltar ainda. Vou deixar aqui o @ do Fábio também, que essa galera toda aqui pode ajudar você e a sua empresa. E é isso. Você que chegou até aqui e não se inscreveu no canal, não preciso falar que essas técnicas não vão fazer mais sentido, porque vocês viram que faz sentido aonde você aplicar, né? É só aplicar. Então deixa aqui os seus comentários, fala para mim se você consegue aplicar, se você não consegue, chama a Ana, chama o Fábio, me chama também para poder ajudar e depois vai lá tomar um maravilhoso café no Espaço Vital. Tá bom? Não deixe de se inscrever, não deixe de comentar, não deixe de compartilhar, não deixe de dar seu like. Aqui quem vos fala, Renato Naldi, apresentando mais um episódio do podcast do Change Network. E pela preferência e pela paciência, eu vos agradeço.